Queridos irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, estamos aqui como trabalhadores do NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, para mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Como de costume, nós espíritas fazemos uma prece antes de iniciarmos qualquer trabalho sobre a doutrina espírita. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, mais uma vez, Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para buscarmos entender os teus ensinamentos, o teu santo e divino Evangelho, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos da verdade que liberta. Abençoa a todos nós aqui presentes, para que possamos, Senhor, ter o melhor aproveitamento possível a respeito do estudo que vamos fazer. Fica conosco, nos protege, nos instrui, nos direciona, hoje, agora e sempre. Assim seja. O tema que nós vamos estudar, ele está no livro O Céu e o Inferno. Na sua segunda parte, cujo título é Exemplos. O seu capítulo 8, cujo título Expiações Terrestres. E vamos estudar o caso de um sábio ambicioso. Inicialmente, cabe analisar o próprio título do estudo. Um sábio ambicioso. Será que é possível alguém sábio ser também ambicioso? Porque no primeiro momento, o que entendemos a respeito de sábio, o sábio geralmente se trata de um ser com uma visão bem mais ampla, uma visão bem mais nobre da visão do sentido geral entre os homens. E em sendo um sábio, fica difícil entender um sábio ambicioso. Porque ambicioso entendemos ser alguém que tem um certo apego às coisas da matéria, que são coisas fungíveis, são coisas que em algum momento nós não vamos tê-la, que nós não vamos possuí-la. Então, em sendo sábio, essa condição de ambicioso, a gente tem dificuldade de visualizar ou de entender em alguém que se diz sábio. Mas fazendo um esforço, a gente pode, através de uma reflexão que nos leve a entender alguém nesta condição, a gente pode, buscando o conceito do que verdadeiramente seja sábio, a gente pode fazer aí uma espécie de adaptação para que nós possamos entender essa condição desse espírito. Porque se tratar de um sábio que prima pelos valores morais e espirituais, aquele que além de
ter grandes e intensos conhecimentos, ele conhece a Deus. E tem a consciência de que não adiantaria nada ele ter todo o conhecimento do mundo, mas perder a salvação de sua alma, por não caminhar com aquele que criou todas as coisas. Aí não é possível ser sábio e ambicioso. Alguém que conhece a Deus, alguém que conhece os valores espirituais e morais, não tem a menor possibilidade de, na condição de sábio, ser também uma pessoa ambiciosa ao mesmo tempo. Agora, se nós estivermos tratando de alguém que se intitula de sábio, mas na verdade é um sábio segundo o entendimento comum dos homens, aquele indivíduo que sabe em excesso, que tem grandes e intensos conhecimentos, mas sem nenhum compromisso com os valores espirituais. Que se trata de alguém que não conhece Deus e os ensinamentos de Jesus. Aí sim, aí é possível tê-lo como sábio e ambicioso ao mesmo tempo. Mas com essa ressalva de que o verdadeiro sábio não lhe é permitido ser ambicioso. Então, inicialmente, nós temos que ter esta clareza de que o sábio que nós estamos tratando no estudo da noite de hoje é um sábio sem compromisso com os valores espirituais. É alguém que conhece muito, que tem grandes conhecimentos, mas não tem essa visão voltada para as coisas morais e espirituais. Talvez o melhor termo a usar talvez não fosse sábio. Talvez alguém que pudesse ser chamado de pessoa de grandes conhecimentos, pessoa especialista, pessoas que têm o domínio do conhecimento, mas sábio não está bem colocado esse termo. No caso do irmão que ora nós estamos estudando. Então, vocês vão compreender ao longo do nosso estudo o porquê dessa nossa indagação. Bem, dito isto, para que nós possamos melhor entender o tema, para que nós possamos ter um melhor entendimento a respeito do tema, é necessário que busquemos contextualizá-lo na doutrina espírita. Como dito anteriormente, o tema está no livro Céu e Inferno. Já inicia aí esse contexto. Bem, é um tema trazido no livro Céu e Inferno. O livro O Céu e Inferno, ele é o 4º livro do Pentateuco e é o 2º livro que enfoca o aspecto filosófico da doutrina espírita. Este livro, O Céu e o Inferno, ele está estruturado em 2 grandes partes. A primeira parte nos fala dos aspectos doutrinários do Espiritismo. É a parte teórica, propriamente dita, da doutrina. Ela nos traz um exame comparado das diversas doutrinas a respeito da passagem da vida corporal
para a vida espiritual. Ela nos fala a respeito do céu, do inferno, a respeito das penas e recompensas futuras. Nos fala também dos anjos, dos demônios e das penas eternas. A segunda parte, ela nos fala de inúmeros exemplos acerca de situações reais da alma, durante e depois da morte, trazidas através das comunicações dadas pelos espíritos comunicantes através dos médiuns. É o que poderíamos chamar a parte prática propriamente dita da doutrina. São depoimentos de espíritos desencarnados que já viveram aqui na Terra nas mais diversas situações. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos em expiações, como o caso que ora nós vamos estudar. Um sábio ambicioso. Um sábio ambicioso em expiações e provas. É a condição desse nosso irmão. Como dissemos anteriormente, um sábio segundo o entendimento comum dos homens, sem compromisso com os valores espirituais. Um espírito que não conhecia Deus e os ensinamentos de Jesus. Conta que esse nosso irmão, ou melhor, esta nossa irmã, porque ele é chamado como a senhora B de Bordeaux, essa nossa irmã, embora ela tivesse vivenciado aqui na Terra uma vida de martírios físicos em consequência de uma série de moléstias mais ou menos graves, isto a contar da sua idade de 5 meses, embora todo este sofrimento, ela não vivenciou aqui na Terra a miséria na sua expressão maior. Era uma pessoa que sofria martírios atrozes, mas que tinha uma certa condição que não lhe permitia ou não lhe levava a ser considerada uma pessoa de sofrimento originados de uma condição de miserável. Não. Se tratava apenas de uma pessoa que seu sofrimento era restrito às dores físicas que ela sofria desde os 5 meses de idade. Essa nossa irmã viveu 70 anos nessa última encarnação. Mas diz no texto que anualmente batia as portas do túmulo pelo sofrimento, pelo agravamento da sua enfermidade. Diz no texto que em 3 vezes ela foi envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, que em ensaios feitos sobre o seu corpo e temperamento a levava a quase o desencarne. Além do mais, tinha o seu corpo arruinado pelos remédios que tomava, além da doença que a consumia de forma atroz. Assim viveu essa nossa irmã entregue
a sofrimentos insuportáveis que nada podia atenuar. Conta que sua filha, uma pessoa que era espírita e médium, ela vivia em permanente prece, em permanente estado de prece, pedindo a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Porque ela também sofria pela condição da que a mãe passava. Ela também tinha um grande sofrimento por conta de que era uma situação insuportável o sofrimento que sua mãe vivia desde os 5 meses de idade. E nestas preces e neste permanente estado de prece que ela vivia, sempre pedindo, orando a Deus que suavizasse o sofrimento da sua mãe, o seu guia lhe aparece nas suas súplicas e aconselha essa filha dessa nossa irmã para que ela pedisse simplesmente a Deus que fortalecesse sua mãe, que desse a devida calma para que ela conseguisse vencer as dores sem que ela se desequilibrasse ou sem que ela perdesse o seu controle e que, como se ela buscasse se asserenar apesar do sofrimento atroz que passava. Disse para ela que ela pedisse a Deus que a mãe dela fosse uma pessoa, um espírito resignado para suportar todas aquelas dores. E nesses conselhos, talvez como uma forma de também querer fortalecer a própria irmã, né, a própria filha daquela irmã, como uma forma de consolar também, para que ela entendesse melhor o porquê daquele seu pedido, o porquê daqueles seus aconselhamentos. Ele diz para a nossa irmã: nessa vida tudo tem uma razão de ser. Não há um só dos nossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por nós causados. Não há um só dos nossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a cair dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. O que se dá com tua mãe é que cada uma dessas dores, acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve será ela feliz. Então, vejam, senhores, que esse guia espiritual da filha da nossa irmã, ele além de trazer as orientações para ela, entendendo ele ser de muita dificuldade para ela entender esse estado de sofrimento, ele se sentiu na obrigação de trazer para ela
uma mensagem de conforto, de esperança e de fé. Então, vamos entrar propriamente dito na conduta, no procedimento. Como se portou aquele espírito em reencarnações passadas. E ele fala para ela: tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num ambiente em condição confortável, no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantropo e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, muito pelo contrário, ele era ansioso de glória e fortuna e sempre quis atingir o apogeu e a clientela. Queria o sucesso a todo custo e, na concepção de tal propósito, nada havia que o detivesse. Ele previa a todo custo um estudo nas convulsões que investigava. A mãe era martirizada no leito de sofrimentos para que fosse possível realizar um estudo nas convulsões que provocava, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam dar-lhe a chave de certos fenômenos. Aos velhos, abreviava os dias de suas vidas, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a cumprir a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. Então, meus irmãos, a satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram as causas da conduta da nossa irmã em reencarnações passadas. Então foram necessários séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra da sua regeneração. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletiam as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Esta é a história trazida no livro Céu e Inferno para a noite de hoje. Vamos fazer uma análise dessa situação à luz da doutrina dos espíritos. Porque o caso que ora trazemos, ele é intrigante. Porque ficava naqueles que vivenciaram aquela situação uma pergunta que não queria calar. Por que tantos sofrimentos? Não se vislumbrava nenhum comportamento por parte da senhora B que os justificasse. Até porque seu sofrimento se iniciou aos 5 meses de idade. Ela não teve tempo nem de errar, na verdade. Ela não teve tempo nem de cometer nenhum crime, nenhum deslize. Porque seu sofrimento começou no berço. No entanto, normalmente, ainda vivenciamos casos similares nos dias de hoje.
sofrimentos que nós não encontramos nenhuma justificativa. Logicamente, dentro de uma visão sem levar em consideração a reencarnação. A doutrina nos diz que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E como Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isto é, o que cada um de nós deve bem compenetrar. Ora, se eu estou passando por alguma dificuldade, se eu estou passando por algum sofrimento, certamente, dentro de uma visão reencarnacionista, nós que professamos a doutrina dos espíritos, nós minimamente temos que ter nas nossas mentes o entendimento de que nós certamente estamos passando por aquele desconforto em função de nosso merecimento e de nossas necessidades. Porque é assim que nós que professamos a doutrina espírita entendemos a bondade e a justiça de Deus. Vejam, senhores, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, nos ensina que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente. Outras, certamente, foram causadas nesta vida. Ou melhor, em vidas passadas. Então, duas origens. Vida presente e vidas passadas. Fora desta vida, existe uma série de situações que nos faz passar por situações que não se tem a devida explicação se olharmos única e exclusivamente para a vida presente. Então, como vimos, a senhora B nada havia feito na sua atual encarnação para merecer sofrer tanto, para merecer tão triste sorte. Certamente as causas dos seus sofrimentos tinham origem em vidas passadas. Então veja os irmãos, que quando no texto começa a falar do comportamento da nossa irmã, quando ela encarnou como médico, qual os procedimentos que ela adotou na prática da sua vida, buscando a qualquer preço o sucesso, buscando a qualquer preço conseguir o respeito das pessoas em função do seu saber, ele não media sacrifícios para aqueles que eram os seus pacientes. Não existia limite para que ele pudesse efetivamente chegar ao resultado que ele entendia que poderia chegar. Então ele trazia na sua bagagem espiritual um passado comprometedor. Porque, na verdade, ele levou muitas pessoas a sofrimentos atrozes. Seu comportamento ambicioso e cheio de orgulho levou essa irmã a ter que passar
por todo esse sofrimento, para que ela reparasse os sofrimentos que causou aos seus irmãos. Vejam, senhores, que embora o sofrimento da senhora B parecesse sem explicação, para aqueles que conviveram com ela nessa atual reencarnação, na verdade, estava se fazendo a justiça divina. Era a justiça divina que estava atuando naquela irmã. Era difícil as pessoas entenderem, principalmente aquelas que não professam uma doutrina reencarnacionista como a doutrina dos espíritos. Porque vejo os irmãos que o espiritismo ele nos mostra uma nova forma de encarar as aflições vivenciadas neste mundo. O espiritismo nos traz como base para que suportemos todos os sofrimentos pelos quais tenhamos que passar alguns dos seus ensinamentos. E ele nos fala, nos diz que nós construímos nosso futuro através da lei de causa e efeito. Deus não nos castiga. O nosso futuro é construído por nós mesmos. Se nós estamos passando por um momento de dificuldade, certamente, se buscarmos a causa na atual vida que estamos e não encontramos, certamente, meus irmãos, se trata de causas em vidas anteriores, em vidas passadas. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Não tem porquê você estar passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por um desconforto, por dores, sem que não exista efetivamente uma causa e que nesta causa fique devidamente mostrada a sua culpa e a origem de todas aquelas dores. Porque o Deus que os Espíritos nos trouxeram não é um Deus que nos faz sofrer, não é um Deus que nos castiga, é um Deus que nos assiste, que nos protege, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de dores, nos momentos de sofrimentos. E por isso que nós espíritas não acreditamos em inferno eterno. Deus não nos permitirá sofrer eternamente por uma falta que tenhamos cometido. Ele nos dará todas as oportunidades que forem necessárias para que nós um dia possamos ostentar a condição de espíritos puros, de espíritos evoluídos. Porque Ele é onipotente e onipresente. Ele não vai perder nenhum de seus filhos. E a reencarnação é oportunidade que Deus nos concede para que possamos provar, expiar e reparar as nossas faltas cometidas em experiências passadas. Não existe, meus irmãos, sofrimentos sem justificativas. Não existe injustiça, mas não existe injustiçado. Todas as nossas aflições têm uma causa maior, que deriva da justiça divina. Então, dentro deste conceito, dentro deste ambiente, dentro deste sistema
de justiça divina, o arrependimento, ele é o início de um processo que vai se desenvolver até a sua libertação. Até verdadeiramente você se reconstitua e se liberte como espírito. O arrependimento, ele é o início desse processo. Ele é a preliminar da tua reabilitação. Ele não é suficiente, meus irmãos, para livrar o culpado de toda a sua pena. Porque nós temos um entendimento na nossa cultura religiosa de que no momento que nós nos arrependemos, nós recebemos a graça do perdão de Deus e estamos quites com a divindade, prontos para vivenciar o céu na sua plenitude maior. Mas a doutrina dos Espíritos nos trouxe um entendimento diferente. A prece e o arrependimento são importantes para a libertação do espírito infrator, mas não é o bastante. Ele precisa ser submetido a novas provas que o fortifique. E, ao mesmo tempo, meus irmãos, ele precisa, na medida que vai vencendo essas provações, ele vai adquirindo um mérito a mais. E, através dessas conquistas, ele vai conquistando vitórias e se tornando um espírito mais liberto das mazelas e dos vícios. Então, para que se efetive verdadeiramente a justiça divina e para que o espírito liberte-se totalmente, é necessário ele vencer outras etapas além da primeira, da preliminar, que é o arrependimento. É preciso que ele passe por um processo de expiação, por um processo de provação, como se ele respondesse que estava perfeitamente curado dos males que ele ainda carregava sobre os ombros. E, finalmente, é necessário que ele repare tudo de mal que realizou. Se nós analisarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que a proposta de Jesus era para largar o fardo e partir para uma nova vida. Vá em paz e não peques mais. Mas isto não quer dizer que as nossas falhas, que as nossas faltas, que os nossos deslizes, que os nossos equívocos estivessem todos perdoados e que nós não tínhamos mais nada a reparar. Não. A proposta de Jesus foi: olha para frente, uma nova vida se apresenta. Teu passado tu não podes mais modificar, mas tu podes construir o teu futuro. Essa é a proposta que Jesus nos trouxe. E que nós tenhamos a clareza de que nós precisamos entender melhor o que representa o perdão na vida do cristão. Porque nós temos entendimentos e conceitos equivocados. O perdão é um deles. A prática da caridade é outra. Como é que eu vou me dispor a perdoar se eu entendo que o perdão é apenas uma forma de liberar alguém que me causou mal, me causou sofrimentos, e que a partir daí esse alguém se torna uma pessoa
numa condição de que nunca tivesse cometido aquele mal? Foge à lógica da justiça. Quando o conceito e o entendimento correto a respeito do perdão é de que o perdão verdadeiramente, primeiro ele liberta quem perdoa. Porque quem perdoa, ele se livra daquele sentimento pesado de vingança, de ódio, de querer a todo custo revidar a agressão sofrida. Então, na medida quando ele perdoa de coração, ele se liberta, ele passa a ficar mais leve, ele passa a não carregar no peito aquele sentimento que só lhe traz o mal. E aquele que foi perdoado também é beneficiado, mas é beneficiado numa situação diferente daquela que nós geralmente entendemos. Ele sabe que algo vai ter que reparar, mas isso quando ele estiver diante de Deus. Não é mais diante de nós que fomos ofendidos, é diante de Deus. E isto também lhe traz um benefício enorme, porque ele aure forças para iniciar uma nova vida. Então, são essas revelações, esses ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, que nos fortalece na busca da verdade, que nos traz a condição de libertação que Jesus fala lá no Evangelho. Por isso, se diz que a doutrina espírita ela tem como características básicas ser uma doutrina de consolação e de revelação. Porque ela vem como que descortinar para nós aquelas situações que nós só tínhamos uma condição para que nós continuássemos a acreditar e crer, que seria através da confiança ou do crédito que nós deveríamos ter nos dogmas, que eram verdades que nós aceitássemos sem questionamentos. Aí sim nós encontraríamos um apoio. Mas na medida que nós começamos a exercitar as nossas mentes, na medida que nós professamos uma doutrina baseada na lógica e na razão, a gente tem que questionar tudo. A gente tem que, primeiro, se autoconvencer, para aí sim nós adquirirmos a verdadeira fé, a fé que liberta, a fé raciocinada. Porque, meus irmãos, quando Jesus falou, busca a verdade e a verdade vos libertará, é como se ele tivesse dito para nós, se estás no centro espírita e não te sentes ainda vivenciando a verdade do Espírito, busca outra religião. Se estás na religião católica e ainda não estás convicto, tua fé não está sedimentada de que realmente tu estás professando, que tu estás realmente no caminho melhor, busca a religião protestante, busca a religião espírita. O importante é que você busque sempre. E no dia que você encontrar esta verdade, aí você diga para você mesmo, agora eu encontrei. Daqui ninguém vai me tirar, porque eu não vou mais a lugar nenhum. Porque as pessoas às vezes ficam questionando. Olha, fulano aqui, estava aqui assistindo palestra. Ela está lá na igreja do padre agora, é beata, está lá participando da missa. Qual é o problema, meu irmão? Qual é o problema? Eu digo logo.
Quantos já vieram de lá para cá para o centro? Meu irmão, isso é um processo de busca. Agora, você viver toda a sua vida numa condição de busca, de dúvidas, de falta de resposta às suas ansiedades, e você permanecer nesta condição até o desencarne, este é o grande equívoco. Outro ponto importante é que devamos entender que todas as existências são solidárias umas com as outras. Não são existências estanques que não tenham um link se reportando ao anterior e que certamente terá as suas ligações com as que virão. São existências solidárias, são existências que permitem que você conclua algo que você não conseguiu na anterior, você conclua na existência posterior. Porque é um processo de busca da melhora, da evolução, do crescimento do espírito. Porque a nossa meta é ser espíritos puros, é ser espíritos evoluídos, é ser espíritos que um dia vão estar vivenciando um mundo evoluído. São espíritos que um dia vão estar próximos de Deus. Nós somos espíritos que, por distante que estejamos, que por atrasado que ainda estejamos na nossa condição espiritual, que por grande que seja a carga de vícios e de mazelas que ainda carregamos, Deus vai nos proporcionar todas as oportunidades que necessitarmos para um dia chegarmos à condição de espíritos puros. Então, meus irmãos, dentro desse aprendizado que os espíritos nos traz, nós vamos entender com clareza porque a nossa irmã, a senhora B, venceu algumas reencarnações cumprindo etapas, de tal forma que desde o seu arrependimento, porque na verdade o arrependimento, por ser a preliminar desse processo, os espíritos passam algum tempo ainda endurecidos, ainda persistindo na prática do mal, ainda não querendo entender a necessidade de mudança, mas um dia o arrependimento bate nos seus corações, ou por conta de um amadurecimento na sua estrada, na sua vivência, ou até mesmo por conta de uma ação da própria espiritualidade, em vendo a necessidade e em vendo que o momento já é chegado para que aquele espírito inicie a sua libertação. Então, a nossa irmã, ela passou por todas essas etapas. Ela vivenciou na atual encarnação que é trazida no livro Céu e Inferno, ela estava ali vivenciando o final do que era, e ele diz no tema que aquele sofrimento, apesar de ser sofrimentos atrozes, algo mais doloroso ela já havia passado. Então ela estava numa situação de finalização e de proximidade da sua liberdade e da sua verdadeira reconstituição como espírito liberto. Então, essa reabilitação e essa libertação, ela vem através de um processo que os espíritos nos trouxeram e que, pela lógica, pela racionalidade
nós não temos nenhuma dificuldade de entender, porque nós começamos, na medida que começamos a entender toda aquelas revelações, nós começamos a compreender e a vivenciar na prática uma lógica e uma racionalidade que nos dá muita segurança, que nos dá muita força para que nós continuemos esse caminhar na busca da nossa evolução. E aí o guia faz como se fosse uma saudação para os que ali estão, e ele fala: coragem a todos vós que sofreis. É como se ele estivesse dando um recado. Olha, o sofrimento não quer dizer que seja o inferno eterno, não, gente. Não existe inferno eterno. Porque não existe. O nosso Deus é um Deus de amor e de justiça. Ora, se nós, na condição de pai, não condenamos nossos filhos, por mais delinquente que ele seja, nós não temos a coragem, a natureza de condená-los definitivamente, de condená-los para todo sempre. Imagine Deus, nosso Pai maior, de amor e justiça. E aí ele fala: coragem a todos vós que sofreis, considerai a brevidade da existência material. É outra coisa, meus irmãos. A vida que nós passamos aqui, ela é insignificante se compararmos com a vida eterna. É como se fosse um estalar de dedos. É um momento muito, muito, muito pequeno para que nós possamos nos martirizar e avolumar e aumentar e cada vez mais nos tornarmos espíritos sem esperança de que aquilo vai ter um fim. E aí, certamente, nós passamos a sofrer muito mais. Então ele fala que nós devemos considerar a brevidade da existência material e pensar nas alegrias eternas. Nós precisamos invocar a esperança, dedicada amiga dos sofredores, e a fé, que vai nos mostrar o céu, onde nós vamos chegar antecipadamente se estivermos em comunhão com a fé e a esperança. A bondade de Deus se revela exatamente na possibilidade que faculta ao homem de se melhorar gradualmente, de se melhorar através do uso do seu livre-arbítrio. O Espiritismo, ele é muito claro quanto a essa condição que ele nos traz, que Deus nos dá, no sentido de que, além de sermos o condutor da nossa obra, nós fazemos ela evoluir mais rapidamente ou menos rapidamente, de acordo com a nossa vontade, com o uso do nosso livre-arbítrio. Agora, é importante que saibamos que Deus é amor, mas Deus é justiça. Na medida que nós protelamos a nossa evolução, nós vamos pagar um custo maior. Repetir de ano na sala de aula não é muito bom não, meus irmãos. É um custo muito mais elevado do que você fazer a série na primeira vez. E mesmo assim, fazendo uma analogia, é o nosso caminhar como espírito. Nós temos que ser aprovados em cada etapa que nos submetemos, em cada oportunidade que nos é dada, e nós, na medida que nós vamos vencendo os obstáculos, nós vamos avançando e avançando com menor dificuldade e avançando com menos sofrimento, com menor
desconforto. Então, é preciso que tenhamos essa clareza. Sempre, sempre temos que entender que Deus nunca fecha as portas do resgate de nossas faltas. Ele sempre vai nos proporcionar as oportunidades que necessitarmos, para que um dia nós possamos estar numa condição de espíritos felizes e que certamente não existe essa pena eterna que nós ainda encontramos muito aí nas diversas doutrinas falando a respeito do céu e do inferno. Por todas essas revelações que a doutrina nos trouxe, se constata exatamente esse seu caráter de doutrina reveladora e consoladora. Caráter este que leva a todos nós a sofrer menos. O espírita, se é um espírita consciente, se é um espírita que sabe que não estamos aqui desassistidos nem sóis, que sabe que nós estamos aqui passando um momento, que sabe que nós viemos de outras encarnações, que sabe que nós somos espíritos imortais, ele sofre muito menos do que aquele que se diz, principalmente, que se diz materialista, que acredita que tudo vai se acabar no túmulo. Então, naturalmente, nós espíritas sofremos menos. Jesus não veio, meus irmãos, para nos salvar. Porque se Jesus viesse para nos salvar, nós estaríamos numa condição bem melhor do que nós estamos hoje no planeta. Se Jesus houvesse salvado a todos nós, muitas das coisas erradas, muitos dos crimes, muitas das violências, muitos dos desacertos, muitos dos equívocos, muitas das coisas que acontecem que não são boas para todos nós, não existiriam. Mas ele veio mostrar o caminho, que não tira uma vírgula da importância extraordinária dele nas nossas vidas. Ele nos mostrou o caminho e nós temos a consciência do nosso papel através do uso do nosso livre arbítrio em construir o nosso caminho, a nossa evolução e a nossa libertação. Muita paz, meus irmãos.